Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 6 de Daredevil Born Again, de Demolidor Renascido. Que episódio incrível, finalmente vemos a volta oficial de Demolidor, essa luta dele contra o Moose, né? Muito também parecido com os quadrinhos, essa primeira aparição oficialmente do Moose, né? Como esse grande serial killer na série, né? Também vemos ali o próprio policial Cole North, que eu falei pra vocês sobre ele, então vamos falar sobre isso tudo, vamos falar sobre cada detalhe, cada referência que nós tivemos nesse episódio aqui, galera. Bom, já começa com o BB Report novamente, né? Novamente o BB Report trazendo pra gente essa questão dos vigilantes, e nós vemos em um vídeo ali que um morador de Nova York mostra no BB Report o espadachim, galera, exatamente o mesmo Jax do Kena que a gente viu lá na série de Gavião Arqueiro. A gente vê que ele ainda está na ativa como espadachim e atuando de verdade como um vigilante, né? E a gente até vê a volta do espadachim durante o episódio, naquela conversa contra o Rei do Crime, só que no caso agora é como um Jax do Case, né? E ele ameaça o próprio Rei do Crime naquela conversa, né? E a gente pode ver que apesar do espadachim ser um vilão nos quadrinhos, né? Ele é um vigilante, então ele é um vigilante que puxa para um lado mais vilanesco, mas ele não está de acordo com o Rei do Crime. Apesar dele ser um vilão, ele não está de acordo com o Rei do Crime. Nós vemos isso naquela conversa onde ele deixa claro o aviso, né? Que é mais por uma ameaça para o Rei do Crime. Provavelmente devemos ter espadachim retornando em algum momento no UCM, seja numa segunda temporada de Demolidor, numa segunda temporada de Gavião Arqueiro, com certeza o espadachim vai retornar, né? E durante ainda o BB Report ali, nós vemos que mais uma vez as pessoas estão divididas sobre se elas aceitam os vigilantes, se elas querem os vigilantes como protetoras delas, ou se os vigilantes são realmente a mesma coisa que um vilão, que a polícia tem que fazer o trabalho dela e os vigilantes têm que ficar guardados, né? E vemos também ali durante as docas um corpo. É o mesmo cara que a gente viu lá no episódio 4, que o Mills estava levando pro esconderijo dele durante os trilhos do metrô, né? E aquele corpo ele é bem específico, né? De como é o serial killer, como que são as características do serial killer Mills, né? Que é o vilão dessa temporada, dessa série, né? Ele basicamente deixa aquela marca nos olhos, ele fura os olhos das pessoas e deixa aquela marca de sangue escorrendo, assim como é também na sua máscara do seu traje. Então essa é a marca registrada do Moose, né? E vemos também durante a conversa da Heifer ali com o Matthew dentro do apartamento, muitas lembranças do Matthew. Enquanto ele tá rezando, né, nós vemos as lembranças passando pela sua cabeça da morte do Fog, da luta dele contra o mercenário, muitas memórias ali até do próprio momento que ele foi feito de refém no episódio 5. E durante aquelas memórias a gente vê que o Matthew volta a rezar, que o Matthew volta a ter fé de fato, né? E isso mostra essa volta não só do Demolidor, mas do Matthew Murdock mesmo, né? Que tá deixando um pouco o seu luto de lado, tá deixando as coisas que afetam ele de lado, né? E durante a conversa com a Heifer, a gente vê o quanto, né, o Demolidor tem conexão com o Matthew, né? Ela fala pra ele que ele é ligado com o Demolidor, que ele também defendeu o Justiceiro, né? E isso vem à tona pra ele. E durante a conversa, nós vamos vendo mais uma divisão. Durante o Matthew conversando com a Heifer, a gente tem o Rei do Crime, né, o Wilson Fisk, conversando com aquele gangster, né, e nós vamos ver nessa divisão. E ela fala pra ele que uma máscara pode tornar a pessoa um animal. E será que precisa de uma máscara pra pessoa ser um animal? E nós vemos isso justamente no próprio Rei do Crime durante esse episódio. Não é uma máscara que torna a pessoa um animal, é a pessoa que torna ela mesma um animal. Então o Demolidor botar uma máscara não quer dizer que ele vai ser um animal. O Justiceiro não usa máscara e é um animal, né? O Rei do Crime é a mesma coisa, não usa máscara e é um animal. Ou seja, essa parada de máscara não define ninguém. O que a pessoa é, se ela é um animal ou não, isso é da pessoa, entende? E nós vemos de fato agora os murais do Mills, né? É mostrado pra gente que aqueles murais do Tigre Branco que a gente viu nos episódios passados, os murais do Rei do Crime, os murais até do Demolidor, aqueles murais do Justiceiro, todos eles são feitos pelo Mills. E tá explicado, né? Aquele cara da vigilância sanitária, né? Do sanitário lá de Nova York, vai falar com o Rei do Crime lá no gabinete dele. E fala que os murais não saem, os murais são permanentes. E por que disso? Porque eles são feitos com sangue humano. Exatamente. E é isso que o Mills faz nos quadrinhos, galera. O Mills é muito conhecido por ser esse serial killer que pega o sangue das suas vítimas, deixa o corpo delas daquele jeito, né? Com o olho todo
fudido, escorrendo aqui sangue, e ele usa o sangue das vítimas para fazer murais, para desenhar pichos, né, para fazer ali grafites durante Nova York. E nós vemos até uma cena bem idêntica aos quadrinhos, que é quando aquelas garotas, né, veem ele à noite fazendo um mural e perguntam se ele era o Muse, e ele pega as garotas, mata as garotas, deixa inclusive a mostra, né, a gente vê o próprio Rei do Crime vendo aquelas imagens junto com o Daniel dentro do carro, deixa elas à mostra pra mesmo afrontar a mesma polícia. E essa cena é igual aos quadrinhos, essa cena das garotas indo conversar com ele, né? Nos quadrinhos, se eu não me engano, ele até tá desenhando um justiceiro na parede, as garotas vão falar com ele, né? E o Muse é um vilão ou não é, galera? Assim, isso é meio óbvio, ele é um vilão. Porém, ele não fecha com o Rei do Crime, ele não é um vilão que fecha com o Rei do Crime, não. Ele pode fazer pichos do justiceiro, do demolidor, do Rei do Crime, ele pode fazer pichos de vigilantes, mas isso não quer dizer que ele é um herói. E, muito menos, né, pô, ele é um vilão, entende? Então, isso não quer dizer nada. Ele fazer pichos do justiceiro, que é um anti-herói, não quer dizer que ele também é um anti-herói. Ele é um vilão, e um vilão dos brabos. Ele é um grande serial killer, né? E bom, nós vemos a Angela encontrando com o Matthew lá naquela firma dele, na sua advocacia, no seu escritório, e ela fala para que o seu tio, antes de morrer, falou para não confiar em ninguém. E isso mostra que ela não confia no próprio Matthew, né? Mas ela confia no Demolidor. Nós vimos isso no final do episódio, né? E bom, o Fisk, ele volta a ouvir a Vanessa. Nós vemos isso, né? A Vanessa propõe aquela festa beneficente para arrecadar dinheiro, né? Os ricos de Nova York arrecadarem dinheiro para a prefeitura. E quando ele começa a ouvir a Vanessa, as coisas começam a mudar. Ele começa, né, a ter um pouco... tudo bem, as pessoas ainda confrontam ele naquela festa, mas ele vai começar a ter um pouco mais de respeito. E a gente vai ver isso durante os próximos episódios, né? E nós temos essa divisão mais uma vez. Ele é o prefeito Fisk ou ele é o Rei do Crime? É essa divisão que nós temos após ele voltar a ouvir a Vanessa. Apesar da Vanessa, né, ser uma pessoa muito importante, sempre foi para a vida do Wilson Fisk, ele, quando volta a ouvir ela, ele se torna de novo, ele volta a ser o Rei do Crime. E nós vemos isso naquela conversa com o capitão da polícia, onde era para ele ser o prefeito Fisk e ele é o Rei do Crime. E ele propõe a força-tarefa antivigilante do Wilson Fisk. Essa força-tarefa existe nos quadrinhos e eu já falei dela aqui no canal, né? Ela é muito importante porque o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime, durante o seu mandato de prefeito nos quadrinhos, ele usa a força-tarefa antivigilante para colocar vários crimes que estão acontecendo em Nova York, né, nas costas do Homem-Aranha, nas costas do Demolidor, nas costas do Justiceiro, nas costas de muitos vigilantes, e eles acabam tomando culpa pra isso. E essa força-tarefa antivigilante vai ser justamente pra isso. E quem que vai comandar a força-tarefa? O policial Cole North, galera. Eu falei disso aqui com vocês no episódio 4, lá quando aquele policial mata o Tigre Branco, mata, né, o Hector Ayala. Eu falei com vocês que aquele policial poderia ser o próprio Cole North, e eu contei a história dele nos quadrinhos pra vocês. O Cole North, ele também nos quadrinhos é muito importante para uma força-tarefa, né, que tá ante os vigilantes também. Só que ele nos quadrinhos começa como um cara muito vilanesco, um cara que é muito frio e que provavelmente deve ser assim também na série, né? Só que durante os quadrinhos ele vai se redimindo, tem um arco de redenção e até chega a ser um próprio aliado do Matthew Murdock nos quadrinhos, né? Não sei se vão adaptar isso na série, mas que ele vai começar agora como esse líder muito brutal, que vai assumir inclusive o símbolo do Justiceiro, assim como todos aqueles policiais que a gente já viu durante a série. Isso a gente vai ver, né? E bom, a Angela vai direto ao metrô, porque ela quer ser a vigilante, ela quer ir atrás ali do Muse, ela quer fazer os trabalhos com as suas próprias mãos. E isso é assim também nos quadrinhos, até porque ela assume o manto de Tigresa Branca, a primeira Tigresa Branca, né? E a gente vê, né, que o Demolidor não tem muito o que fazer. A própria tia, né, a mulher, ex-mulher do Hector Ayala, liga para o Matthew no apartamento dele e fala que a Angela tá sumida. E ele não tem o que fazer. Ele até tenta ligar pra polícia, mas não é isso que ele quer fazer. Ele quer ser o Demolidor. E ele veste o seu traje e nós vemos pela primeira vez aqui a volta de Matthew Murdock como o Demolidor. Muito, muito bom, né, galera? E vemos a luta do Muse contra o Demolidor. A gente vê que a Angela tava sendo mantida ali naquela maca, o Muse iria fazer as coisas que ele faz com as pessoas com ela. A gente vê até aquelas duas garotas que foram, né,
conversar com o Muse na rua, a gente vê elas penduradas, né? E ele iria fazer isso com a Angela também. E a Angela iria morrer ali. Eu fiquei com medo, tá? Da Marvel matar a Angela ali. Só que, galera, ela tem que virar a Tigresa Branca ainda. E não é agora que ela vai morrer. Apesar da Angela ainda não ter morrido nesse episódio, ela vai morrer. Isso é um fato, né? Porque é assim nos quadrinhos. Nos quadrinhos, depois que ela se torna a Tigresa Branca, ela é morta, né? Por uma facada da Lady Mercenária. Sim, a versão feminina do Mercenário. Então, isso deve acontecer futuramente. Ela não morreu aqui, mas provavelmente vai morrer em algum momento que ela enfrentar a Lady Mercenária aí nos filmes ou na série, né? Independente. E nós vemos a luta do Muse contra o Demolidor, em contrapartida a luta do Adam contra o Fisk. Foi muito boa a luta do Adam contra o Fisk. Eu vou falar dela primeiro, né? Porra, muito boa, né? O Fisk não dando nem chance, coitado, pro Adam. Ele dá um machado pro cara, mas o cara tá ali mantido em cativeiro, não sei quantos meses, não sei quantos anos. Ele não tem, força nenhuma. Ele não tá nem comendo, entende? Então não tinha como nem bater de frente, né? E o Fisk tinha prometido pra Vanessa que não iria matar, né, o Adam, que ele iria continuar vivo e tal. Quebra essa promessa, porque desde que ele começou a ouvir a Vanessa, ele volta a ser o rei do crime. Não tem jeito, ele é o rei do crime e isso não vai sair de dentro dele. E ele só vai virar ainda mais a partir de agora que ele começa a ouvir de fato a Vanessa. E o Adam tá morto, não tem o que fazer. É isso que o Wilson queria, é isso que ele sentiu vontade em fazer, é isso que ele sente prazer em fazer, né? Enquanto isso, a luta do Muse contra o Demolidor foi muito boa, né, cara? Muito brutal, e é isso que a gente quer da Marvel. Lutas desse naipe, lutas nesse tipo, Demolidor botando pra quebrar, cara, e ele usando os seus equipamentos, né? Aí, inclusive, quando ele tá pulando pela cidade, parece que ele tá pulando de teia, né? Mas é com seu bastão, coisa que ele também faz nos quadrinhos. Ele usa esse seu bastão pra fazer suas acrobacias. A gente vê uma luta muito boa do Muse com o Demolidor. O Muse acaba fugindo, mas nós vemos um Demolidor sem pena, um Demolidor que, porra, quase enforcou o Muse, entendeu? Ele só não matou porque o Demolidor não mata, entendeu? Mas uma luta muito boa. E quando ele salva a Angela confia no Demolidor. Diferente lá de quando ela conversou com o Matthew. Ela não confia no Matthew, mas confia no Demolidor. Que é a mesma pessoa, né? E ele fala pra ela, eu tô aqui. E termina o episódio. Justamente mostrando pra gente que o Demolidor tá aqui. O Demolidor voltou de vez. Ele tá agora pra salvar essas pessoas. Mais de 60 pessoas morreram na mão do Muse, desse grande serial killer. E o Matthew não fez nada esse tempo todo. Mas agora ele tá de volta. O Demolidor, ele tá aqui para salvar a Angela, para salvar as pessoas do Muse. O Muse vai voltar com muito mais raiva, vai voltar com muito mais força. E o Demolidor, além de ter que enfrentar o Muse, vai ter que enfrentar a força-tarefa anti-vigilante comandada pelo Cole North, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, que foi incrível. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.